Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Carmen é funcionária pública aposentada e mora na Bahia. Num certo dia, ela foi com amigas até a região de Jauá. E enquanto estavam lá, de repente, do nada, assim, muito rapidamente, do nada, ela se viu em outro lugar. Como é que é? Ela se viu em outro lugar. Ela tinha sido atropelada e nem viu, já estava tendo uma EQM. Por favor, assistam as duas partes dessa entrevista inteiras, completas. Vocês vão conhecer uma história espetacular. Essa entrevista, como já dei o spoiler aqui, foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje, com 1 hora de diferença entre a primeira e a segunda parte. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você tiver tido uma EQM, por favor, entre em contato conosco. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Bom proveito! Boa tarde, Carmen. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e muitas outras experiências relacionadas de uma certa forma à experiência de quase morte, conforme você me contou num e-mail. Eu achei muito interessante a sua história, é um pouco diferente do que nós temos conhecido aqui. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga o que você faz, de onde você está falando e, por favor, não nos poupe de nenhum detalhe. A palavra está com você. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, Carlos. Eu me chamo Carmen. Eu sou funcionária pública aposentada, trabalhava na Secretaria de Saúde. Eu tenho 74 anos e a minha EQM é um pouco pequena, né? Diverge um pouquinho de algumas outras, mas eu posso começar. Por favor. Tudo começou quando eu estava em casa de licença médica e duas vizinhas minhas me chamaram para ir em Jauá. Eu não conhecia Jauá, né? Apesar de eu já estar aqui há alguns anos em Salvador. Não queria ir, não estava fazendo questão de ir, mas elas insistiram, então eu acabei indo. Então eu fui, Isabel, uma das moças, foi, Ana, outra moça, foi, e o filhinho de Isabel, de 6 anos. Fomos para o ponto de ônibus. Chegando lá, o ônibus não estava passando. Chegou uma pessoa e disse que ele não estava mais passando ali, tivemos que pegar um outro transporte para ir. Já começou daí os empecilhos, né? Ficamos algumas horas, porque foram acho que 1h30, quase 2 horas que nós estávamos esperando até que ele chegou. O caminho todo eu fui com Isabel, viemos conversando o tempo todo, apesar de que eu era mais próxima de Ana. Chegamos em Jauá, passamos na casa da Ana, né, que ela tem uma casa lá, a mãe dela tem essa casa, e tomamos água de coco. E como Isabel estava querendo alugar casa para a temporada ali, então nós saímos já vestidas, né, com roupas apropriadas para a praia e começamos a procurar onde havia escrito, né, aluga-se casa para a temporada. Atravessávamos a rua de um lado para o outro para ver, né, para ligar quando nós víamos o telefone ou se alguém atendia na casa. Mas Isabel decidiu que, em vez de nós ficarmos atravessando de um lado para o outro, apenas a gente ia no caminho só, até a praia, íamos ficar um pouco na praia e no retorno a gente viria pelo outro lado procurando outras casas para a temporada, né? Que ela estava vendo os preços acessíveis. E foi o que nós fizemos. Só que em um dado momento, estava eu no canto, Isabel estava no meio, comigo, e o menino dela, de 6 anos, estava segurando a mão dela na ponta, né? Na ponta onde tinha a estrada. Mas não havia muito movimento de carro, não. E, de repente, a Ana estava mais à frente e o menino, de repente, se soltou da mão da mãe. Fez como se fosse uma malcriação, um solavanco, que se soltou e saiu correndo para frente.
E eu fiquei olhando, porque eu não entendi aquela atitude dele, fiquei olhando o que ele ia fazer. Quando ele chegou mais lá na frente, ele segurou a mão de Ana. Foi a única coisa que eu vi. Quando ele segurou a mão de Ana, eu não vi mais nada. Quando eu olhei de novo, eu estava em outro lugar. Era um lugar assim que transmitia muita paz. Era como se todo o redor transmitisse amor. Era uma paz que não dá para explicar aqui. E era um prédio grande na minha frente, havia um portal circular. Ele estava semi-aberto, eu olhava lá para dentro e via 3 camas bem rentes ao chão, 3 pessoas deitadas nessa cama e um homem que aparentemente parecia ser um médico. Estava de branco, ele era muito alto e ele olhava para as camas e essas camas elas estavam bem baixo, mas não estavam encostando no chão, estavam como se flutuando. E eu olhando aquelas 3 pessoas, e aí ele olhou para mim de onde ele estava, olhando as pessoas, e disse: o que você está fazendo aqui? Eu não podia dizer para ele o que eu estava fazendo ali, porque eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Eu fiquei sem falar. Aí ele disse: volte para o seu lugar, porque você já está há muito tempo longe dele. Quando ele disse isso, eu entendi que o lugar que ele estava dizendo era o meu corpo. Mas eu não estava assustada, eu não estava preocupada, eu não estava me preocupando com nada que estivesse lá, onde eu fiquei, porque ali estava muito bom. O aroma de flores, aromas que eu nunca percebi aqui, a calma, a tranquilidade, era como se tudo fosse interligado, tudo na natureza ali. E eu não estava olhando para a natureza, eu estava de costas para a natureza. Mas era como se eu estivesse percebendo tudo ao meu redor. E aí foi quando ele disse isso, eu disse para ele: então, já que eu estou aqui, eu posso ver minha mãe. A minha mãe é falecida já há muitos anos. E aí foi quando ele disse para mim: você não pode chamar, não pode ver sua mãe aqui. Isto não é momento para você ver sua mãe. Volte para o seu lugar, porque você tem muito que aprender e fazer. Quando ele acabou de falar isso, eu senti, eu não vi, eu só senti, como se atrás de mim tivesse surgido um aspirador gigantesco, uma boca enorme do aspirador, que me sugava. Eu estava sendo sugada, e conforme eu estava sendo sugada, eu comecei a sentir dores no corpo todo. E eu lutava para não ir, porque eu não queria sair dali. Mas aí eu fui me afastando e vendo ele se afastar, e aí foi tudo sumindo. E foi quando eu voltei a mim, eu estava no chão, na calçada, tinha tido um traumatismo craniano, Isabel estava na estrada, né, porque o choque da batida levantou nós duas e cada uma caiu para um lado. O carro tinha se desgovernado, subiu a calçada e pegou nós duas pelas costas. O menino se salvou porque saiu a tempo. Então eu estava na calçada, ela estava no asfalto, eu estava sozinha porque Ana foi dar assistência a ela porque ela respirava e a mim ela disse que eu não respirava depois. E foi assim que eu voltei a mim. E aí foi quando foi chamado um carro, o carro nos levou para o hospital. Fomos para esse hospital que era lá mesmo próximo, sem muitos recursos. E dali, Isabel, como estava em estado mais grave, foi levado para o hospital geral e eu tive que aguardar até pela tarde. No caminho, Isabel faleceu. E eu tenho essa história para contar, né? Esse lugar, essa paz que eu vivi, vivenciei, essa calmaria, essa sintonia entre tudo, entre árvores, entre grama, entre céu, entre tudo aquilo que eu estava vivenciando ali. Em que ano que foi a EQM? Foi em 1997. Você falou que você estava de costas para a natureza. Então, por favor, me descreva a geografia do lugar onde você estava. Que natureza que você tinha por trás,
Aí você falou de um portal circular pela frente, através do qual você via 3 camas e uma pessoa. Como é que era esse portal? Ele estava no meio do nada? Ele estava no meio de uma parede que dividia o espaço de cá para o espaço de lá? Como é que era? Era uma parede, né? Era como se fosse um hospital, porque era bem grande, bem espaçoso, e aquele portal ele ia do chão até lá em cima, acima da cabeça das pessoas. E ele era circular lá em cima, ele fazia esse círculo assim, entendeu? Como um arco. Como um arco. E atrás de mim, apesar de eu não estar olhando para lá, porque eu estava ali olhando para a pessoa que estava falando comigo, era como se eu estivesse vendo tudo ao meu redor, as flores, eram flores, as cores das flores eram vivas, diferentes do que eu vejo aqui. As árvores pareciam que eram conectadas uma com as outras, as árvores, as flores, a grama, o céu, tudo ali parecia que existia uma conexão única, entendeu? Era como se aquilo tudo, eu estivesse fazendo parte daquilo e estivesse observando tudo ao mesmo tempo, sem conseguir nem me mover, apenas olhando para frente, que era para o lugar onde estavam as pessoas. Você estava olhando para frente, mas você acabou de descrever tudo que estava atrás de você. Isso. Ou seja, você tinha uma visão de 360 graus. É. Agora, era só nesse sentido ou era no sentido vertical também? Você enxergava o chão e você enxergava acima de você? Eu conseguia sentir, eu não vi. O céu, eu sentia dentro de mim. E o chão eu não sentia, eu não via eu pisando no chão, eu apenas estava ali. Era como se eu não estivesse vendo o meu corpo, mas sabia que ele estava ali. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu acho que ninguém deu esse exemplo antes. Quando a gente vai ter um neném, a mulher, e quando a criança é extraída do útero, quando depois de nós estamos em repouso, nós sentimos como se ainda existisse criança lá dentro, entendeu? Naquela época diziam que era a mãe do corpo, porque existe aquele movimento como se a criança ainda estivesse lá. Se você perde uma perna, como aconteceu com meu pai, ele sentia a perna e a dor na perna mesmo depois de ter amputado. Então era isso que eu sentia, era como se eu estivesse ali, mas eu sentia que eu estava ali, mas eu não percebia nada em mim, no meu corpo. Você está falando como você poderia eventualmente não ter até o corpo, mas você sentia como se tivesse, é isso? Como se tivesse ele, mas eu não via, eu não via o corpo. Mas você não sentia respirar? Não me lembro de respirar. Você não se lembra do pisar no chão, do tato? Não me lembro desse pisar no chão. Mas você se lembra do aroma? Do aroma. Só me lembro do aroma. E da visão, né? E esse aroma tinha a ver com a natureza atrás de você? Isso, era exalado um aroma, um perfume de flores mesmo. Mas era um perfume assim que eu ainda não consegui sentir nenhuma flor aqui na Terra, né? Era algo diferente. Era algo suave, mas ao mesmo tempo inesquecível. A natureza em si, as cores dela eram diferentes de que forma? As árvores eram verdes, como aqui, as folhas? Elas eram verdes, mas elas tinham um brilho especial. É como se houvesse uma aura em volta delas. Eu via algo assim como um brilho à parte, né? Como se fosse envoltório delas. Quando você fala em aura, eu penso numa luminosidade ao redor. Algumas pessoas já falaram como se as próprias árvores emitissem uma espécie de brilho, luz. Qual das duas formas você viu? As folhas das árvores eram verdes, brilhantes, mas eu também vi aquela emanação daquela energia, eu não sei te explicar, era como se fosse uma aura mesmo, em volta delas, assim, como se fosse uma energia que saísse delas. E que
expandisse ali naquele lugar. Você acha que essas árvores, elas estavam num ambiente que lembrava uma floresta, por exemplo? Não, elas lembravam mais um jardim. Era mais um jardim. Porque eu não via tantas árvores, eu via como se fosse um jardim onde houvesse árvores, flores, muitas flores de várias qualidades, a grama, tudo era como se fosse uma conexão só, e existia um elo entre tudo aquilo ali. E era como se tudo aquilo fosse uma coisa só, entendeu? Era como se tudo fosse uma coisa só, mas cada um independente um do outro. O que significa ser uma coisa só? Você via uma ligação entre as árvores, entre as flores, entre o gramado, mas você sentia que havia uma conexão? Ou você enxergava alguma coisa que de fato as ligasse? Eu sentia que havia uma conexão e sentia que havia uma ligação entre cada um daquelas árvores, daquelas flores, daquela grama. Tudo ali era como se fosse tudo conectado, era como se tudo fosse energia viva. Eu acho que é assim que eu posso explicar. Como eu também estava me sentindo energia viva, mas sabendo que eu tinha um corpo, mas que eu não conseguia ver. Mas você se sentia também conectada a esta natureza toda que estava atrás de você? Sim, sim. E você também se sentia conectada às pessoas que estavam deitadas naquelas camas e ao senhor, talvez médico, que falou com você? Não, eu não conseguia sentir essa conexão com quem estava lá dentro. E eu não conseguia entrar. Eu não conseguia entrar. Você tentou? Ali não. Na EQM eu não entrei. Eu apenas estava olhando de fora. A porta estava entreaberta e de lá de onde eu estava, de fora, eu via as 3 camas, né, pairando assim, ele olhando as pessoas, mas eu não entrei. Mas você falou que não conseguiu entrar, me deu a entender que você tentou entrar. É como se alguma coisa me barrasse, né? É como se você soubesse que não pudesse entrar se quisesse. É isso. Eu sentia que não era, eu não poderia entrar ali. Eu não sei por quê. Seria como um limite? É como se fosse um limite. É como se houvesse alguma coisa que barrasse a minha passagem. Eu não senti vontade de entrar. Eu apenas tive a curiosidade de ver o que estava acontecendo lá dentro, mas no momento que ele me disse que eu tinha que ir embora, que eu percebi que eu estava fora do meu corpo, eu só pedi a ele para ver minha mãe. Já que eu estou aqui, eu posso ver minha mãe? E foi quando ele disse que ali não era o momento para mim ver minha mãe. Mas eu não tive aquele desejo de entrar. Eu achava que ali era meu limite, mas eu queria ficar ali onde eu estava, sentindo toda aquela emoção que eu estava sentindo, sem precisar entrar. Ainda na geografia da coisa, você tinha toda essa natureza atrás de você, aí você estava como se na frente de um prédio? É um prédio. É como se esse prédio tivesse construído, né, dentro, imerso nessa natureza, mas ele impunha um limite ali, mas ele estava construído nesse mesmo chão onde havia o gramado também. Isso, era como se ele estivesse ali, existisse ali. Eu cheguei ali naquele lugar e era um prédio grande, mas eu só conseguia ver o prédio, eu não conseguia ver ele amplo, eu só conseguia ver aqui onde eu estava vendo. Só essa parte aqui onde eu estava de frente para ele, próximo à porta. Mais atrás, eu via tudo, mesmo olhando para cá, mas lá atrás eu tinha tudo, era como se eu visse tudo tivesse ali. Eu estivesse olhando tudo ao redor, como se eu estivesse olhando assim, virando, entendeu? Agora o prédio em si, só houve aquela parte onde eu estava, eu não vi todo o espaço dele, só vi aquela parte onde eu estava
e que eu estava bem próxima, né, ao portal. E com relação à luz que você via na natureza, que era um pouco diferente daqui, você também percebia esse tipo de luz, de aura, nas pessoas ou no interior desse prédio onde estavam as camas, as 3 pessoas deitadas e esse senhor? Não, na verdade ele não era nem um senhor, ele era jovem, mas eu não vi o rosto dele. Você não viu o rosto dele por quê? Não sei, eu sabia que tinha um rosto, mas eu não conseguia ver. Ele falava comigo, olhou para mim, eu sabia que ele estava olhando para mim, ele falou aqui na minha cabeça, porque nunca foi falado boca a boca, só mentalmente. Mas eu não conseguia focalizar assim o rosto dele. Mas as 3 pessoas, eu via os 3 corpos de pessoas deitadas, mas não conseguia também identificar elas. Mas eu não via o mesmo brilho, era uma coisa mais tênue lá dentro, das 3 pessoas. Era algo mais tênue, mais brando, uma luminosidade mais branda. Mas você não via esse suposto médico, digamos assim, mas você sabia que ele estava olhando para você. Eu imagino que você tenha olhado para o que seriam os olhos dele. O que você via? Brilho, uma coisa esfumaçada, fora de foco? Não, era assim. Eu sabia que eu via ele, mas via mentalmente, mas ele não, ali, ele não, eu não vi o rosto dele, mas eu sabia como ele era. Eu sabia que ele era jovem. Eu sei que é difícil colocar em palavras a experiência, eu sei. A gente fica tentando ir até o limite do que pode ser explicado. Você diz que é como se ele estivesse e não estivesse ali ao mesmo tempo? Não, ele estava ali, mas a forma dele, não sei se porque eu estava ali, mas eu não tinha, eu não tinha separado do meu corpo totalmente. Então, talvez por isso, né, por eu ainda não ser igual a ele, porque ele, para mim, era um espírito, e eu estava numa divisão. Eu tinha um corpo, eu não tinha morrido. Mas você enxergava alguma silhueta humana nele? Sim, eu via ele, mas eu não conseguia ver o rosto dele fisicamente. Eu via aqui dentro de mim, eu sabia que ele estava olhando para mim, sabia mais ou menos que ele não era uma pessoa de idade, era jovem, sabia que ele tinha os cabelos negros, sabia que ele era alto, sabia a roupa que ele estava, mas eu não conseguia focalizar nos olhos, pelos olhos, ele era mais mental. Você consegue dizer se ele era parecido com nós, humanos que vivemos no planeta Terra, ou ele tinha uma aparência diferente, mesmo que você não a visse fisicamente? Não, a aparência dele era parecida com a nossa, só que ele era bem mais alto, muito mais alto, e a voz dele aqui dentro da minha mente era uma voz sonora que transmitia paz, né, e segurança, mas ele tinha as características que nós temos. Era assim, fisicamente, eu sabia que ele tinha as mesmas características que qualquer um ser humano. Mas alto quanto? Ele tinha 2 metros? 3 metros? Ali onde ele estava, ele aparentemente parecia ter uns 2 metros de altura. Porque de onde eu estava, a distância que eu estava, eu via ele bem alto, bem... Não chegava aí ao teto, porque o prédio lá dentro era muito alto. Não dava para a gente ver o teto, entendeu? Mas você conseguia ver alguma coisa além deles, desse homem e das 3 camas? O que tinha ao fundo lá dentro? Não, eu só conseguia ver tudo branco, não tinha porta, não tinha nada, eu só conseguia focalizar aquele espaço onde ele estava, com as 3 camas, aquele portal diante de mim, era a única coisa que eu conseguia ver lá dentro. Lá fora, de costas, eu via tudo melhor, tudo amplo, espaçoso,
tudo que eu poderia ver de árvores, de flores, de céu, eu sentia atrás de mim, porque eu não estava olhando, mas eu via tudo. Todo aquele espaço ao redor de mim eu via, mas lá dentro eu só conseguia focar ele, aquele espaço onde ele estava, aquele espaço onde estavam as camas. Antes dessa experiência, ou ao longo da vida, você tinha medo da morte? Não, eu sempre tive medo de como ia morrer. Não medo propriamente da morte. Então você imaginava o que aconteceria quando você morresse? Você deveria imaginar ou se perguntar a respeito. A pergunta que eu faço é: você ficou surpresa com o que você viu? Não, era como se fosse familiar ali. Eu não tive medo. Quando ele disse volte para o seu lugar, eu entendi o que ele quis dizer, que eu tinha que voltar para o meu corpo. Mas ali era como se fosse um lugar de encontro, entendeu? Era como se eu tivesse que estar ali em algum tempo, né? Como aconteceu na EQM. Mas aquilo ali já me era familiar. Era como se eu já conhecesse aquilo ali. Tudo aquilo, tanto o local onde estavam as camas, quanto a natureza. E o aroma, até o aroma. Você acha que em algum momento você já esteve numa daquelas camas? Sim, eu já tive, mas aí eu teria que me reportar ao passado, né? Porque já houve eu me lembro de uma segunda vida minha em outro tempo. E nessa segunda vida, eu me lembro que de todas as coisas que aconteceram comigo, dos 8 anos de idade até os 15 anos, né? Porque eu vi essas imagens na minha vida devido a um sonho que eu tive e depois de eu ter tido o sonho, ido ao lugar onde eu vivenciei essa outra vida, que foi justamente onde eu convivi, tipo uma fazenda, e nessa fazenda existia a minha mãe, que recentemente tinha se casado com este fazendeiro, que era meu padrasto, no caso agora. Sim, eu me lembro de um capataz, eu me lembro de um rapaz que era filho do capataz, e eu me lembro de todas as coisas que eu passei em criança com aquele menino, e nós fomos crescendo juntos, e nos sentíamos bem juntos, e dizíamos, né, fazíamos promessas de nos casarmos futuramente. Só que eu não sabia das intenções do meu padrasto até então, o que iria acontecer no decorrer do tempo que eu estivesse ali. Que foi quando aconteceu com 15 anos, que foi a violência, né, que eu sofri. Na verdade, eu acabei adiantando a nossa conversa sem querer. Na verdade, quando eu perguntei, era só para saber, eu tinha me esquecido que havia, sim, essa parte no seu relato. Mas, só para a gente terminar a EQM, eu pergunto a você, quando ele falou volte para o seu lugar, você entendeu imediatamente que era ao seu corpo que ele se referia, certo? Certo. Ele falou, volte para o seu lugar que você tem muito o que fazer. O que veio à sua cabeça naquele momento que você tem muito o que fazer? Olha, eu na hora eu não consegui entender o que ele quis dizer, né? Eu tinha muito que aprender e fazer. Eu não conseguia entender, né? É claro que durante o percurso de vida da gente, muitas coisas acontecem, muitas coisas a gente transforma na vida, né? Muitas coisas a gente faz. Eu ainda tinha uma sequência de educar meus filhos para a vida, né? Meus filhos, quando eu sofri esse acidente, ainda estavam na fase da adolescência. Então, eu acredito que ele tenha sido isso, o que ele quis dizer, né? Que eu ainda tinha muito o que fazer aqui com relação a mim mesma e aos meus filhos. Aí você diz que foi como um aspirador que te puxou para trás. Você voltou de costas, certo? Foi. Você se lembra de um trajeto entre esse momento que você começa a ser puxada de costas até o momento que você entra no corpo? Não.
Não me lembro nem de quando eu saí e fui lá, não me lembro nem de quando eu voltei. Não me lembro por onde eu passei. Porque a partir do momento que eu fui sugada, eu já me vi no corpo. Você, quando estava lá, você via as 3 camas e esse, vou chamar de médico. Fora eles, você sentia estar acompanhada por algum tipo de existência? Não consigo me lembrar, eu não senti isso. Eu senti só que eu estava me sentindo protegida. Tanto que eu não estava com medo, mas eu não sentia. Só mesmo foi a presença dele. É como se você estivesse se sentindo protegida estando naquele lugar. Isso. Eu estava me sentindo acolhida. Apesar de que não poder entrar, né, adentrar aquele local, mas eu me sentia acolhida ali. Você sentia que você lá sabia mais, tinha acesso a um conhecimento maior do que aqui? Eu sentia mais assim as emoções, eu sentia emoções. Era como se eu tivesse uma sensibilidade muito maior do que eu já tenho. Era como se eu sentisse que o que tivesse que acontecer, independente de onde eu estivesse, ou lá, ou aqui onde eu estou, que a minha sensibilidade estava mais apurada. Eu sentia a sensação das pessoas. Mesmo lá, era como se eu estivesse sentindo sensação de pessoas em lugares que não eram ali, como se fossem chamamentos, orações, algumas coisas pedindo, como se estivessem orando. Era como se aquilo tivesse sintonizado na minha mente. Mas isso tem alguma relação com pessoas que tenham orado por você em algum momento? Ou você se refere só às sensações que você teve de forma genérica? Isso, somente sensações, porque até então, quando eu sofri o acidente, ninguém sabia que tinha acontecido aquilo comigo, né? Eu estava distante, eu estava em outro lugar, eu estava em Jauá. Então, só ficaram sabendo de mim quando eu cheguei no hospital. Quando eu fui, começaram a me perguntar e eu comecei a falar da minha filha, do meu filho, mas ainda estava meio desnorteada com relação a números, não conseguia me lembrar o número de telefone. O que você teve? Traumatismo craniano. Você chegou a ficar na UTI, inclusive? Aconteceu assim, aconteceu o acidente, eu tive um traumatismo. Para onde me levaram? O hospital era precário, não me limparam, eu estava toda ensanguentada. Ali, do jeito que eu estava, eu fiquei, o cabelo ficou duro de sangue, né? Dali eu fui transferida mais tarde, né? Depois do almoço, para esse hospital geral, que também é um hospital. Agora eu não sei como está, né? Mas era um atendimento muito, muito ruim também, né? As pessoas ficavam lá. Não sei, eu não me lembro. Eu sei que eu me sentia sozinha, largada lá, até quando foi avisada a meus filhos, foi quando apareceu meus filhos. Só que eu não me lembro. Eu não consigo me lembrar de meus filhos irem me ver, da minha transferência de lá de onde eu estava, em Jauá, para lá para o Hospital Geral, que é aqui na cidade. Não me lembro, eu não me lembro desse espaço. Ficou apagado na minha mente. Falando de se lembrar ou não, quando que você se lembrou da EQM? Imediatamente? Era como se fosse viva na minha mente mais do que as coisas que aconteceram comigo. Não sei como posso explicar isso. Era como se eu tivesse aquilo que eu estava sentindo ali, não era para me sentir, era como se eu quisesse estar lá onde eu estava bem. Eu não conseguia esquecer o local. Você falou que lá você tinha sentimentos diferentes ou mais aflorados, não sei como explicar exatamente, mas eu pergunto, quando você voltou, o que mudou em você, se é que mudou alguma coisa? Eu acho que essa sensibilidade, né, que eu já tinha, eu sempre tive desde criança,
ela ficou mais aflorada, porque eu me incomodo com o que está acontecendo com toda a humanidade, não só em nosso país, mas tudo que está acontecendo no planeta, né? Inclusive sobre mudanças climáticas, tudo isso que está ocorrendo, desastres, vulcões, terremotos, coisas que acontecem, já aconteceram muito no Rio, quando eu era menina, mas agora acontece muito no Sul, todas essas catástrofes, né, ambientais que estão ocorrendo, tudo isso me sensibiliza. A morte das pessoas que estão dentro, né, dessa catástrofe, me sensibiliza. Eu oro todos os dias por todos aqueles que sofreram perdas. Mas algo mudou em relação ao que você tinha antes? Somente a sensibilidade que ficou mais aflorada. Eu vou perguntar especificamente sobre algo que costuma acontecer. Alguém se aproxima de você e você entende o sentimento dessa pessoa, se ela está triste, se ela está alegre, se ela está escondendo alguma coisa. Você tem acesso ao sentimento de uma pessoa que se aproxima de você? Nem todas. Não são todas as pessoas. Algumas eu sinto. E você já sentia antes? Muito, muito pouco. Tanto que eu não percebia maldade nas pessoas. Porque às vezes você está andando, alguém se aproxima e você não percebe a maldade que ela está tentando, talvez um pensamento de assalto, uma coisa dessa, né? Hoje em dia eu percebo mais, mas naquela época eu não sentia tanto, não percebia tanto, não. E você consegue dizer quando que houve essa mudança? Seria durante a EQM? Você acha? Foi um marco? Foi como se eu tivesse trazido de lá, né, essa coisa mais apurada em mim, né, da sensibilidade. Eu sinto quando uma pessoa está sofrendo, quando existem esses relatos de coisas que acontecem, acidentes. Eu pergunto isso exatamente por essa questão que você acabou de dizer. Quando você estava lá, aquela pessoa dentro do edifício falava com você mentalmente. É como se lá você tivesse aberto um canal de comunicação mental, o que significa que você entra na mente da pessoa para poder receber a informação que ela quer passar para você, ou existe uma comunicação entre mentes. Aí quando você volta para cá, isso teoricamente deveria deixar de existir, porque você não faz isso aqui. Porém, quase todo mundo que volta da EQM diz que aflora uma capacidade de perceber o sentimento da pessoa. Me dá a impressão de que isso pode ser um resquício de um canal que foi aberto durante a EQM. Isso parece razoável para você? Parece. Só que, como eu disse a você, essa sensibilidade de eu sentir não são com todos. Algumas pessoas que não quer dizer ninguém especial. Eu tenho uma filha, eu tenho um filho, eu tenho uma pessoa que eu não conheço. Às vezes eu sinto alguma coisa naquela pessoa que eu não conheço, que eu posso até não sentir um filho meu. Alguma sensação, às vezes até de tristeza da pessoa, eu sinto, entendeu? Então, não são todas as pessoas onde eu estiver que eu vá sentir, mas algumas em especial, não sei por que eu sinto. Ok, Carmen. Agora vamos às outras experiências. Agora é com você. Como eu sei que são várias etapas, para não ficar guardando as perguntas para o final, que vai acabar ficando muito tarde a pergunta em relação ao assunto perguntado, então eu vou fazer as perguntas para você conforme você nos contar. Mas a palavra está com você. Eu queria que você nos contasse o que você quiser nos contar, seguindo uma linha temporal, desde o nascimento, ou desde a vida intrauterina, se você tiver uma lembrança disso. Agora é com você. Eu senti que eu fui rejeitada, né? Dentro ainda do útero da minha mãe, eu fui rejeitada, né? Isso aí é uma verdade, eu senti isso. E era como se, quando minha mãe foi tentar fazer o aborto, porque ela não conseguia ter condições de criar mais um filho na época,
E ela tinha uma certa idade até, né? Ela já estava com 38, 37 anos. Naquela época, 36 anos, 37 anos, era ruim ter filho. Mas é como se quando ela foi em direção, já tinha tudo marcado, alguém interpelou ela no caminho, só que ela não via a pessoa, só ouvia a voz, perguntando a ela por que ela iria fazer aquilo, por que está fazendo isso. Então aquilo ficou incomodando ela durante o percurso que ela estava fazendo, ela desistiu e voltou. Então eu tinha que nascer mesmo. Então quando eu nasci, tudo bem, passei uma infância em criança até uma certa idade razoável, e depois eu comecei a ver, né, várias coisas. Eu convivia com crianças, muitas crianças, eu sentia a mão delas quando eu dava a mão para brincar de roda, passava anel, era eu sozinha, né, mas eu não estava vivendo sozinha. As vizinhas, né, que o portão ele dava espaço de ver onde eu estava no quintal. Então as vizinhas de frente via dizer para minha mãe que eu era maluca. Eu falei, sua filha é meio maluca. Mas eu convivi com essas crianças durante um longo período. E eram crianças como você, eram seres normais. Seres normais, eram crianças como eu. Todos aparentemente quase da mesma altura, da mesma idade, entendeu? Não, agora, existiam de várias cores. Inclusive, eu me lembro de uma que era como se ela fosse japonesinha, não sei. Era como se fossem várias nacionalidades, né, ali misturadas. Mas chegou um tempo em que começou a haver os maltratos, né? Eu sofri muito na mão da minha irmã. Era como se fosse um algoz, né? Hoje eu já perdoei ela. Ela tinha aquele tipo de criação. Foi ela praticamente que me criou, né? Ela tinha 14 anos quando eu nasci e ela que me criou, porque minha mãe já não queria mais criar filho. Mas eu fui crescendo e ao longo do tempo eu sofria muitos abusos, né? Amarrava minhas mãos, amarrava minhas pernas, porque eu não parava quieta, eu subia em árvore, eu subia em muro. Na minha mente eu via outros lugares onde eu estava indo e levava um monte de criança junto comigo, e essas físicas, colegas dali mesmo, né? Essas eram físicas. Alguma dessas suas amigas físicas chegou a enxergar essas não físicas com quem você brincava também? Não, não. Só eram mais... As físicas eram de vez em quando que vinham brincar comigo, porque na rua onde eu morava não tinha muita criança. As crianças eram mais do morro, né? Porque lá no Rio de Janeiro, na Zona Norte, tem um morro, aí desce, tem a encruzilhada, e após a encruzilhada tem a rua, né? Que é meia descida, e eu morava numa dessas ruas que ficava em frente a um morro, né? E as crianças vinham com os pais, porque na época não tinha água lá, né, no morro, elas vinham pegar água na casa da minha mãe e do meu pai, que eles sempre tiveram a porta aberta para isso, né. E aí as crianças que vinham, eu ficava brincando com elas, né, então aquelas eram físicas mesmo. Mas as outras, que eram 2 ou 3 mais, que moravam ali no bairro, na rua, quando as crianças do morro desciam, elas se afastavam, porque as crianças eram todas surradinhas, né, meio esbranquiçadas de poeira, que elas eram negras, então brincando na terra elas ficavam meio esbranquiçadas, e as crianças da rua eram como se tivessem uma certa resistência em se aproximar delas. Então eu não via, eu não conseguia ver diferença entre aquela pessoa pobre, aquela criança pobre e aquela criança de uma estabilidade financeira melhor. Então eu brincava. Quantos anos você tinha nessa época em que você via essas crianças que não tinham, na verdade, corpo físico? 6, 7 anos. Até os 9 anos. Foi assim. Quando eu entrei na pré-adolescência, aí já começou a piorar, né? Porque aí eu já não via mais coisas boas também. Existiam outras coisas diferentes, né? Seres disformes, alguns como se tivessem sido deformados ou em deformidades.
uma coisa assim que causava repulsa e que eu tinha medo. E o que fez com que surgisse essa nova situação? Eu não sei se foi por causa da puberdade, né? Porque aí enquanto nós somos crianças, acho que a cabeça da gente, acho que vê tudo como criança vê, né? Então, quando a gente começa a entrar numa outra fase da vida, alguma coisa se transforma também dentro da gente, né? Então, eu acho que a gente já vê algumas coisas a mais. Eu não consigo entender o porquê aconteceu, só que começaram a surgir mais essas coisas. E esses seres tentavam se comunicar com você ou ameaçavam você de alguma forma? Eles me assustavam. Eles me assustavam. Foi nesse período que surgiu também esse outro ser. Eu sinto saudades até hoje. Ele veio, surgiu para mim. Era um homem que não tinha dimensão de tamanho. Onde ele estivesse, ele estava no tamanho, por exemplo, se estivesse dentro de casa, a altura dele ia até o teto. Se estivesse fora de casa, onde tivesse céu aberto, eu não conseguia ver o final onde ele estava. Ele se tornava gigantesco. Se eu estivesse dentro de um carro, ele ficava do tamanho que desce no carro. Ele não tinha uma proporção normal. Dependendo do local onde ele estava, ele ficava naquela posição. Ele me acompanhou muito tempo, então eu me sentia protegida daquilo que poderia me agredir. Ele protegia você contra esses seres? Isso, era como se eu me sentisse protegida, resguardada daquilo. Ele aparecia quando esses seres apareciam também? Aparecia, e quando ele aparecia, esses outros seres desapareciam, sumiam. E ele falava alguma coisa? Não, ele nunca falou comigo, nem mentalmente, só uma vez, e foi quando ele se despediu de mim. Mas aí eu já estava com 17 ou 18 anos, quando ele disse que tinha que ir porque outros precisavam dele, mas que eu não estaria sozinha. Mas o outro ser que ele disse que eu estaria com ele, eu nunca vi. E aí foi uma despedida, entendeu? Ele foi embora porque ele dizia que tinham outras coisas a fazer, não podia ficar somente comigo. Você consegue descrever esse ser pra gente? Ok, já sabemos que a altura dele é variável, mas o rosto, ele tinha a configuração humana, como ele se vestia? Olha, eu não via, como eu te disse, eu sentia. Era como se o rosto dele fosse um rosto assim, oval. Os cabelos eram dourados, brilhavam. Ele tinha uma luz em volta dele, uma luz que às vezes ofuscava, que não dava para ver, não conseguia ver a visão dele por causa daquela luz, né, que era todo ele. E a calma quando ele falava comigo aqui dentro da minha mente, quando ele se despediu de mim, me chamou pelo nome, eu me senti tão bem quando ele chamou meu nome, Carmen. Acho que foi a primeira vez que eu amei tanto meu nome, quando ele, a primeira vez que falou comigo aqui, ele falou, Carmen, eu tenho que ir embora. Mas você não vai ficar sozinha. Alguém estará com você, te acompanhando. Porque todos aqueles seres que me perseguiam, enquanto ele estava ali, foram desaparecendo. Então eu fiquei livre daquilo, através dele. Então já não tinha mais para ele ficar aqui. Ele precisava ajudar outras pessoas que talvez tivessem o mesmo problema, ou pior, né, do que eu. Então houve essa despedida, que foi o dia mais triste da minha vida, né? Porque eu já me sentia bem. Quando ele aparecia, eu me sentia muito segura. E quando ele foi embora, eu me senti sem chão, né? Só que ele disse para mim, eu nunca vi e nunca se apresentou a mim, mas ele disse que alguém estaria comigo. Mas esse é outro alguém, eu nunca vi. Nem sentiu? Nem senti. E este ser, esse primeiro que ficou com você tanto tempo, o que você pode me contar sobre ele?
a sensação que eu tinha é que ele era muito elevado. Agora, eu não posso dizer, porque eu não tenho essa informação, se ele era algo projetado. Eu acredito que que devia ser projeção, por essas alturas nele, né, de aumentar, diminuir, ficar de acordo com o lugar onde ele estava. Hoje eu percebo mais como se fosse uma projeção de alguém. É interessante que é a primeira vez que eu ouço falar isso. É muito interessante. Eu queria saber, você pode dizer como que você sentia que ele estava vestido? Era como se ele estivesse com uma roupa clara, mas eu não consigo identificar a cor, porque ele todo brilhava, entendeu? Então a cor era como se fosse um branco mesmo, mas aquela energia que saía em volta dele não dava para me ver direito, mas eu sabia que era alguma coisa clara, uma roupa clara, mais próximo do branco. Tá, mas você conseguia perceber a altura dele? Você conseguia perceber que ele tinha uma configuração como a nossa? Braços, pernas, cabeça, tronco? Sim, era como se fosse uma forma humana, só que com essa proporção de altura, a tonalidade da voz, aqui dentro, na minha mente, o cabelo dourado, que era diferente aquele dourado no cabelo dele. Era homem ou era mulher, ou não dá para dizer? Era um homem, era um homem. Esse outro que eu vi lá nesse hospital que eu fui, não era ele, entendeu? Era diferente dele. Era uma outra pessoa. Era alguém que estava ali guardando aquelas pessoas que estavam ali, ou cuidando, uma coisa dessa. Ele foi uma pessoa que passou comigo durante alguns anos e foi embora. Assim como ele surgiu, só que ele se despediu de mim, né? E foi embora, e nunca mais eu vi, nunca mais. Então, sigamos. Então, foi passado esse tempo, né? Meus 17 anos, eu tive muitas decepções na vida, eu tinha muito complexo de mim mesma, eu tive problemas sérios de saúde dentária, né? Naquela época. Minha mãe não se preocupava muito com um tratamento de dentes. Quando a gente ia no dentista com dor de dente, tem que extrair. Naquela época era assim. Chegava no dentista, tá doendo, tá cariado, tira, extrai. Então eu fui perdendo meus dentes muito cedo, né? Até os 14, 15 anos. Eu tive uma queda que quebrou, eu bati com a boca na escada, né? Onde eu estava subindo, e tirou um pedaço do dente. Eu senti uma dor na hora que eu bati com o dente na escada, mas com medo de apanhar da minha irmã, eu escondi dela, e no dia seguinte eu fui parar no dentista com a boca inchada e infeccionou tudo. Toda a parte de cima foi infeccionada, e aí o médico disse, vai ter que extrair tudo. Então eu fui extraindo a cada vez que eu ia, 2 por 2, sem nada de anestesia pegar. Imagine a dor. E eu sofri. Eu tenho um trauma muito grande com relação a dentista por causa disso. Dificilmente eu vou ao dentista. Estou tentando me tratar sobre isso, né? Mas ainda tenho trauma, porque foram dores, né, que eu senti. Porque eram 2 dentes arrancados ao mesmo tempo. Eu não sei como é que eu aguentei tanta dor. Enfim, então desde cedo, eu perdi, né, meus dentes. Desde os 14 anos, quando adolescente, só vivia assim, falava assim, com vergonha, porque o dentista mesmo disse, não pode colocar nenhuma prótese agora, ela tem que primeiro pegar mais uma certa idade, porque tem que estabilizar aqui. Eu não entendo o que eles queriam dizer. Só que foram alguns anos ainda sem dente, né, na boca, e isso me traumatizou muito. Eu tinha muitos complexos, né? Só que ele ainda estava comigo, então o meu apoio, a minha força era ele. Ele estava comigo. E depois foi passando o tempo, foi quando ele se despediu de mim, que eu comecei a conviver com as coisas sozinha, a ver certas coisas, mas saber
mesmo com medo de enfrentar algumas coisas que eu via, pessoas que eu sabia que ia acontecer alguma coisa e que acontecia. Eu tenho a história, eu não gostaria de contar porque é político, e eu tenho medo de comentar sobre isso aqui. A morte dele, prematura, as pessoas diziam que estava vivo e ele já tinha morrido. Tudo isso eu sabia porque eu presenciava, eu conseguia, não sei como, eu fechava os olhos, acordada. Eu fechava os olhos e dizia, quero viajar. E aí eu me via em outros lugares, eu fui diversas vezes no Egito, eu não sei por que o Egito, mas eu ia lá, eu entrava na pirâmide, a maior que tinha, eu via os locais que tinha lá, existiam lugares que ainda existem até hoje, que ainda não foram descobertos. Eu via o chão, era preto e branco assim, não sei se era losango ou quadrado, eu sei que era de preto e branco, era extenso, e existiam maquinarias, aparelhos que eu nunca vi aqui, tudo isso eu via sem estar lá, era como se eu tivesse saído de mim e ido lá, né? Quando você tinha essa experiência, você não fazia um deslocamento no tempo, você ia no mesmo tempo que você estava vivendo. No mesmo tempo, isso, no mesmo tempo. Como até hoje, apesar de eu não conseguir mais essa facilidade de sair e ir em lugar nenhum, mas eu sei, eu tenho certeza que ainda existe muita coisa misteriosa ali dentro daquelas pirâmides, aquela conjunção que elas têm com o cosmos, eu não sei, alguma energia que existe lá dentro, algumas coisas que ainda não foram descobertas por cientista nenhum, por ninguém, vão descobrir, doenças que desapareceram, que provavelmente quando começasse a descobrir outros sarcófagos lá e for aberta aqueles vírus que estão lá parados, muita coisa tem ainda, sabe? Não estou entendendo. Dá a impressão de que você está falando que ao se abrir alguns sarcófagos podem surgir novos vírus? Isso. Muitas coisas que eles ainda não descobriram. Mas isso não é bom. Assim como nós temos alguns vírus agora que surgem, sempre surgiram ao longo do tempo, né? Claro, eu não estou na época em que houve a gripe espanhola, né? E houve outras doenças que eu não peguei, mas no decorrer da minha existência vieram várias doenças. A tuberculose era muito, assim, ainda muito ativa, tinha muitas doenças que a gente, de repente, a gente conseguiu desaparecer com elas, mas que elas podem voltar com força total de acordo com o tipo de vírus que podem ser manipulados dentro de lugares fechados que ainda não foram abertos. Você se refere a outros lugares além das pirâmides? Ali nas pirâmides. E isso é um cuidado que você vê que a gente precisa tomar, ou você tem uma espécie de premonição do que vai acontecer em algum momento daqui para frente? E isso deve ser um cuidado a ser tomado, né? Porque as pessoas não... Eles vão, eles entram, eles abrem os sarcófagos, eles veem as múmias, né? Ainda, né? Com aquela espécie de proteção que permaneceram ali, mas eu acho que eles não têm o cuidado adequado para manipular aquilo tudo. Mas eu pergunto, você construiu na sua cabeça essa preocupação em cima de uma visão de futuro possível, ou é só tipo assim, você viu o que pode de fato acontecer, você viu com seus olhos mentais ou carnais, ou da forma que for, ou é só uma preocupação que você acha que a gente deve ter?
Eu acho que, além da preocupação que a gente deve ter, eu vi o que pode acontecer, entendeu? Eu não vi doenças alastrando, eu só senti ali, naquele momento, que existiam coisas que, para serem manipuladas, deveria se ter muito cuidado. Assim como as pessoas, os cientistas começam a mexer, procurar saber determinado vírus, aqueles cuidados todos que ele tem de proteção para que aquilo não se alastre, entendeu? Tem que ser feito isso também em determinados pontos que eles vão mexer, e em alguns lugares que ainda não foram abertos. Ok, então voltando para a sua história. Você, de olhos fechados, você ia para esses lugares. Era onde você estava. Isso. E aí eu ia, onde eu queria ir, eu ia, né? Eu fui lá, eu conheci esses lugares. Eu fui em um lugar onde havia uma criança, e essa criança, ela, como se ela tivesse, eu não sei de que forma, ela caiu, era como se fosse um poço. Não era um poço, era como se fosse um lugar, um espaço onde tivesse alguma coisa que, eu não sei explicar, era um vão, como se alguma coisa batesse ali e fizesse aquele vão. Tipo assim, um meteoro se cair, ele faz, dependendo do tamanho dele, ele vai fazer um rombo no chão, né? Exemplo disso é lá no México. Mas não era grande, mas para aquela criança era um espaço, ela caiu ali dentro, mas ninguém viu. E ali ela ficou. Eu vi esse lugar, eu vivenciei o tempo em que aconteceu aquilo. Eu não sei como. Assim, eu indo, era como se eu tivesse, nesse momento, era como se eu tivesse ido no passado e visto isso. Algumas coisas que acontecem comigo, que acontecem hoje não, porque agora não mais acontecem, mas que aconteciam comigo era assim, eu conseguia ver algumas coisas que aconteciam no passado e ver algumas coisas que acontecem também no presente, entendeu? Você, quando estava contando sobre a EQM, num certo momento, quando eu perguntei sobre as camas, se você já tinha estado lá, eu não me lembrava da história que você tinha me contado por e-mail, que falava de uma vida anterior, né? um drama, e pelo que você falou aqui, essa questão das camas tem a ver com essa história. Agora eu peço para que você retome essa história, explicando o que aconteceu, onde você vivia, quando que você se lembrou dessa história, se você estava acordada, se você não estava, se foi de uma vez ou se foi em capítulos, por favor. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Carmen, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutinhos. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?